Queridos, hoje domingo, dia do Senhor, hoje é festa na nossa igreja, né? Nesse 18º domingo é festa da transfiguração do Senhor. E nós celebramos nesse dia o Senhor, que quer se revelar a cada um de nós, que quer se apresentar conosco e que deseja permanecer no nosso meio. Então, neste dia da transfiguração do Senhor, rezemos por toda a nossa igreja e hoje é o último dia da Jornada Mundial da Juventude. Então, rezemos pelos jovens que com certeza ao longo dessa semana fizeram uma experiência belíssima com o Senhor, uma experiência com a presença do Papa Francisco, mas também de jovens no mundo inteiro, evangelizando, testemunhando a alegria de darmos a nossa vida. E é hoje que o Papa vai, anunciar onde será a próxima jornada. Então, rezemos neste dia de modo particular, para esses países que acolhem, esse evento tão importante que reúne jovens do mundo inteiro. E mais uma vez eu quero agradecer a você que foi um padrinho, um benfeitor dos nossos jovens, a nossa caravana, 120 jovens da caravana Sementes do Verbo, que estão em Lisboa, Portugal. Então, muito obrigada por todos os sacrifícios oferecidos. Certamente os nossos jovens colheram grandes graças e rezaram, intercederam por todos aqueles que ajudaram, os familiares, amigos da comunidade e que acreditaram nessa evangelização e que impulsionaram os nossos jovens a viver esse tempo forte da graça. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro de Daniel. Eu continuava contemplando quando foram pregados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares o serviam e de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. A primeira leitura de hoje já é uma prefiguração da vinda do Senhor e do seu poder, da sua majestade. De fato, o Senhor que é esse rei que tem o seu trono, que reina sobre todos os povos e nações, que impera, e o seu império jamais passará. E nós temos certeza que o reino de Deus, que a sua realeza não passa no meio de nós. Então, a primeira leitura já fazia uma prefiguração daquilo que o Senhor, quando viesse, o seu poder, a sua onipotência sobre o seu povo e sobre cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 96. O Senhor é rei e que a terra exulte, as ilhas numerosas fiquem alegres. Envolvam-nos trevas e nuvens, justiça e direito, sustentam seu trono. As montanhas se derretem como cera frente ao Senhor da terra inteira. O céu proclama sua justiça e os povos todos veem a sua glória. Sim, pois tu és, Senhor, o Altíssimo sobre a terra inteira, mais elevado que todos os deuses. Então, o salmista já confirma a primeira leitura, dizendo, o Senhor é rei. Então, ele nos convida a reconhecer a realeza, reconhecer o Senhor como rei da nossa vida, rei da nossa história, rei da nossa família, da nossa vocação, da nossa comunidade. Aí o salmista vai nos convidar, que a terra exulte de alegria e as ilhas numerosas fiquem alegres, que todos nós entremos nessa gratidão, porque reconhecemos o Senhor como esse santo, esse rei que vai à nossa frente, que nos conduz, o Senhor que age diariamente com a sua misericórdia, com seu amor. E nós não podemos ser filhos ingratos e não reconhecer, não podemos sair neste domingo, que é dia de nos reunirmos em torno do altar do Senhor, sem ter um coração de gratidão, porque o Senhor, Ele é rei de tudo, Ele é o soberano, Ele é o onipotente e é nele que nós devemos confiar e nos apoiarmos. A segunda leitura de hoje é da carta de São Pedro. Com efeito, não foi segundo fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade, que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória. Quando uma voz vinda da sua glória lhe disse, este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Esta voz, nós a ouvimos quando lhe foi dirigida do céu.
ao estarmos com Ele no Monte Santo. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Então, toda essa leitura hoje vai falar dessa realeza, desse poder de Deus, né? Esse Senhor que é rei e que está sentado no seu trono, né? Ao lado do Pai. Então, vai de fato confirmar a presença, a onipotência e o poder do Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que eles apareceram, Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. O evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração. É um evangelho muito conhecido, né, onde Jesus vai estar diante de Pedro, Tiago e João e que vai se transfigurar ali. Eles vão, de fato, serem iluminados pela presença do Senhor. E é interessante porque eles pedem, né, eles não querem sair da presença de Jesus. Tanto que eles pedem para fazer uma tenda, né? Armamos uma tenda, uma para ti, né, um para Moisés, outro para Elias. E aqui a gente percebe essa presença do Senhor no meio de nós que nos transfigura, que nos ilumina e que nos faz, de fato, tocar nesse mistério de transfiguração também em nossa alma. E essa festa hoje que a igreja celebra, né, muitas pessoas não conhecem, mas ela já acontece desde o século V, né, e ela nos convida a dirigir o nosso olhar para o rosto do Filho de Deus, como fizeram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que viram a sua transfiguração no alto do Monte Tabor, localizado no coração da Galileia. O episódio bíblico é relatado distintamente pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. A intenção de Jesus era fortalecer a fé desses 3 apóstolos para que suportasse o terrível desfecho da sua paixão, antecipando-lhes o esplendor e a glória da vida eterna. Também foi Pedro que depois recordamos com emoção o evento nos afirmou: fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, neste dia, pensamos a graça, né, de como esses apóstolos fizeram a experiência de testemunhar o Senhor, possamos também testemunhar a sua grandeza no meio de nós, a sua realeza, o Senhor que aparece, né, transfigurado e que se revela de forma particular e pessoal a cada um de nós. Então, que neste domingo, que é dia do Senhor, dia de reunirmos a nossa família, estejamos todos unidos, pedindo ao Senhor essa graça de, em torno do altar, contemplarmos o Senhor face a face. Que possamos na Eucaristia contemplá-lo face a face, na adoração do Santíssimo Sacramento. Tomarmos esse tempo hoje de modo particular, de sermos transfigurados também pela presença da luz do Cristo no meio de nós. Então tenhamos um belo domingo abençoado, diante do Senhor, na escuta da sua palavra, nos deixando ser trabalhados. E divulgue esta Alex Divina, esse link, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através da palavra do Senhor, com a liturgia da nossa igreja, que a cada dia nos oferece as leituras para serem meditadas. Tenhamos um belo domingo e que Deus os abençoe.